Seja muito bem-vindo a Um Pouco Sei. Esse é o quarto episódio do nosso Entre Mundos e Versículos. E esse anime que eu vou trazer, vai ser o mundo dos animes, é muito bom. Chama Vinland Saga. E ele é muito profundo e muito brutal. Eu queria trazer um pouco de contexto para vocês. E depois eu quero já emendar a pergunta, né? Na verdade, eu já vou emendar a pergunta agora. Será que um homem pode mudar? Essa é a pergunta que o personagem faz na segunda temporada. E vai ter spoilers, desculpa, já vou avisando. Mas fica tranquilo que não vai atrapalhar nenhuma experiência por si só. Eu acredito que vai ser muito poderoso dentro desse ambiente. Então, bora lá. Contexto do anime, né? O anime passa na ideia no tempo dos vikings. E a gente tem o Thorfinn, filho de Thors. O que acontece? O Thors, ele vai para uma batalha, o pai dele, e o Thorfinn acaba acompanhando ele de uma maneira sem o pai ver. E no meio dessa batalha, ele vê o pai sendo morto de uma maneira injusta por Askeladd. Quando ele vê isso, ele promete uma vingança ao nome do pai. Todo o tempo, ele busca matar o Askeladd. O Askeladd, vendo que ele era um garoto e tinha um potencial, porque o pai era um grande guerreiro, traz o menino para perto e vai propondo esses duelos. Como o Thorfinn tá cego pela vingança, ele não consegue matar o Askeladd na primeira temporada inteira, vamos falar assim. Ele vai buscando, a gente vai entendendo. O pai do Thorfinn começa a aparecer para eles em visões e ele começa a falar sobre ele não ter inimigos. Guarda essa informação que vai ser muito importante. Quando a gente vai vendo o desenrolar do anime, a gente vê que os vikings da Dinamarca ali, eles saem da Islândia, tem um processo de invasão da Dinamarca, e os ingleses, a gente tem uma questão até engraçada, mas fala-se de Jesus nos ingleses e entende-se sobre os vikings, falam sobre mitologia nórdica. E já começa o primeiro boom aí que eu vou falar pra vocês. O primeiro ponto que eu achei muito legal no anime que a gente consegue trazer é uma pergunta que os vikings fazem na primeira temporada, que é o seguinte: um viking fala assim, qual que é melhor, Odin ou Jesus? E eles mesmos começam a rir e falam assim, cara, o deus deles tá no madeiro, é magrinho, é fraco, e Odin ele é forte. E esse é o ponto que eu queria trazer, né? É interessante que ali a gente vê no Salmos 9:7 que ele fala, o Senhor é rei para sempre, do seu trono julga com justiça. Jesus, ele tem um poder transformador. E eu te falo porque Jesus, ele tem o poder de transformar a vida de pessoas. Odin não tem. É que a gente não pode responder, né? Jesus, ele é forte porque ele é o rei dos reis, né? A máxima, ele consegue parar as águas, a natureza, ele tem controle sobre tudo. Realmente ele é Deus. E Jesus é melhor que Odin porque Jesus se relaciona. Odin, eles tinham uma visão muito longe, né? Dele. Tinha uma visão de um Deus distante que só estava abençoando de longe. Jesus, a gente tem uma ideia e um sentimento de relacionamento de perto, que ele quer estar sempre perto, por isso que a gente tem o Espírito Santo, por isso que a gente vai entendendo a palavra, por isso que a gente se relaciona com ele. Então, eu achei muito legal essa pergunta, porque faz a gente pensar, né, muitas vezes, não que a gente tenha dúvida, nossa, quem que é o melhor Odin ou Jesus, mas ali no contexto deles, eu sei que é um anime, mas imagina, eles só têm a visão de Odin, né, eles não têm a visão de Jesus. E esse é o ponto que veio da pergunta. Será que o homem pode mudar? Na segunda temporada, bem no finalzinho da primeira, Thorfinn consegue matar o Askeladd. Só que quando ele mata o Askeladd, ele se cai num vazio. Ele fala assim, do que adiantou toda essa minha vingança? Do que adiantou todo esse espírito de busca se eu não trouxe meu pai de volta? E aí na segunda temporada, ele é vendido como escravo e ele tá trabalhando no escravo numa fazenda e chega um outro rapaz. E esse rapaz ali não conhece o Thorfinn, percebe que ele é meio paradão e tudo. E o Thorfinn tá nesse processo de reencontrar a sua redenção. Esse processo que ele matou tantas pessoas, fez tantas pessoas sofrerem, ele começa a ter pesadelos, ele não começa a evoluir. E é aqui que é o ponto que eu acho que ficou muito legal. Quando ele vivia na primeira temporada, ele tinha uma visão de violência e guerras. E essa visão é meio nórdica, né? Os nórdicos, eles são meio de briga e tudo mais. E traz essa ideia de Odin. Só que, realmente, o pai dele
já estava sendo transformado por Jesus, porque o pai dele já não queria tanto esse ambiente de guerra, uma paz. E também o Thorfinn, ele começa a ouvir a Bíblia sendo relatada por um senhor que era o senhor da fazenda. E aí ele começa a se interessar. Então aqui a gente começa a ver Jesus transformando a vida dele. E aí esse amigo dele começa a andar com ele, descobre que ele era um guerreiro, e aí ele faz a emblemática pergunta para esse cara: será que eu posso mudar? E esse amigo fala assim para ele: sim, porque quando eu vejo você, eu já não vejo mais um guerreiro. E isso me pegou muito, sobre mudanças, sobre como ser mudado, né? Muitas vezes a gente pega e fala assim: ah, cara, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero buscar, vou estudar mais, tudo mais. Mas falamos, não agimos. E a mudança se torna aquilo o que as pessoas olham pra gente ver. Thorfinn, sem querer, ele já estava tendo uma mudança. Ele era um guerreiro, era um cara violento, e ele já estava se tornando um cara pacificador, um cara que defendia o amor. Então, de certa maneira, a gente consegue ver a evolução. E aqui a gente traz Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta por si só. E quero trazer Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos ambrolhos? E essa parte para mim foi bem dolorosa, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, cara, eu quero ser uma pessoa melhor. Mas se as pessoas à sua volta estão reparando que você está sendo uma pessoa melhor? As pessoas estão enxergando você como uma pessoa melhor? As pessoas estão vendo, falando assim: cara, você teve uma mudança mesmo. As pessoas vão falar assim: nossa, o Henrique de antigamente não era assim, aconteceu alguma coisa aí, cadê ele? Tipo assim, as pessoas estão conseguindo ver que você está tendo as mudanças, as propostas que você está tendo. E se você ainda não teve, tá na hora da gente começar a agir, mas não falar, agir com ações. O Thorfinn na história, ele consegue a sua redenção, porque ele consegue entender que o processo ali não é sobre guerras. E até então, um momento ali, ele fala até para um cara que ele fala assim: você quer ser pacificador, mas a gente está no meio de um ambiente de guerra. Ele falou assim: cara, você não deu tempo de um rei conversar com outro rei. Um rei levantou a espada do outro lado e você levantou a espada desse lado. Vocês não se conversaram, vocês não tentaram ser pacificadores. Morreram pessoas que não teriam nada a ver com o processo. E aí eu quero deixar uma frase bem legal que acontece: a maior força de um homem não está na sua espada, mas em sua capacidade de se transformar. E isso é muito legal porque a gente entende que em Efésios 4:24 vós revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Cara, me pegou muito esse anime porque ele fala sobre redenção, ele fala sobre entrega, ele fala sobre cura de processos de perdão. Fala ali de um pai que afastou da família pensando que ia dar o melhor e às vezes e ali a família queria que estivesse perto. É um anime bem violento, tá? Eu recomendo, tipo assim, não assistir com crianças. Mas ali a primeira temporada é bem sanguinária e a segunda já não é tanto, porque o Thorfinn ele tá buscando a sua redenção. O que eu acho muito legal, a forma que é trabalhado. Porque você vê ali falando da Bíblia e isso me brilhou os olhos, cara, porque realmente Thorfinn estava sendo transformado pelo Evangelho. É que eles não deixam explícito, mas está implícito ali. Thorfinn já começa a ser pacificador, Thorfinn começa a trazer essa visão. Até então, ele busca um lugar chamado Vinland, por isso que a série chama Vinland Saga, que é um lugar que não tem dor, não tem sofrimento, não tem guerra. Galera, vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar, né? A paz, simplesmente, ele traz a visão da redenção, o perdão. E muitas vezes, isso toca até profundamente em nós. E é o ponto que eu queria trazer para vocês. Muitas vezes nós não nos perdoamos. Thorfinn, ele matou várias pessoas e ele teve pesadelos. Ele carregava muitas mortes das pessoas nas suas costas. Até então tem uma conversa que ele fala assim: cara, eu não posso ficar amarrado com essas pessoas que eu matei, mas eu preciso carregar esse peso delas e darem um lugar de conforto. Então Thorfinn, buscando a redenção, ele não perdeu o passado dele, porque o passado dele, ele vai estar colhendo o que ele plantou, as mortes das pessoas, mas ele pode buscar melhorar o mundo pra frente. E aí a gente chega na segunda temporada, ele consegue o objetivo ali, consegue parar uma guerra. E foi até uma maneira engraçada porque na primeira temporada ele participou matando, né?
na segunda temporada, para conversar com o rei, eles fizeram uma disputa de socos na cabeça. Os vikings apostaram para ele que ele tinha que tomar 100 socos, e ele tomou 100 socos para conversar com o rei. Até o rei começa a rir e fala assim, cara, primeira vez que alguém vem conversar comigo desse jeito. Várias pessoas tentaram com armadilhas, situações, você se humilhou para conversar comigo. E o Thorfinn, ele quer trazer isso, esse processo de redenção, de perdão. Muitas vezes a gente carrega uma culpa do passado ou uma situação do nosso coração. Entenda, em Deus, você vai passar pelas consequências, mas em Deus você tem que se sentir perdoado, você tem que se sentir abraçado, você tem que entender que você pode até carregar algumas dores, alguns processos, mas em Deus você vai entender que esses processos, essas dores, elas vão se resolver. Deus levou por si todas as nossas dores, todas as nossas angústias. Ele deixou a gente passar pelas consequências, mas lembrando, trazendo um pouco do episódio anterior, do Entre Mundos, Deus é justo, Ele é o justo juiz. Então, Ele vai deixar você passar por alguns processos, mas o perdão é sempre bem-vindo. A gente se perdoando, a gente começa a evoluir como pessoa, a gente começa a mudar, a gente começa a tornar uma pessoa melhor, começa a trabalhar isso no nosso coração. E a gente precisa seguir. Esse anime ensina muito sobre isso, ensina sobre a esperança de ter um lugar onde não tem choro, não tem dor. E essa esperança a gente entende que vem nessa Nova Jerusalém. Mas, enquanto a gente espera, por que a gente não pode trazer um pouco desse sentimento dentro do ambiente que a gente está? Dentro das raízes que a gente vive? Será que porque a gente não pode trazer um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, um pouco de amor dentro dos ambientes que a gente passa, pelas pessoas que a gente encontra, pelas risadas que a gente escuta? Porque a gente não pode trazer um pouco do céu, vamos falar assim, um pouco, porque somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então que a gente possa trazer esse ambiente, porque quando a gente vê a Nova Jerusalém, a gente fala assim, cara, é esse ambiente que eu estava almejando, mas eu já estava experimentando ele aqui, mas com certeza eu vou experimentar em toda a plenitude com o Senhor. Então que a gente possa entender a nossa visão de mundo, o nosso processo. Muitas vezes o Thorfinn traz a visão das pessoas olhando para a aparência, e a gente lê em 1 Samuel 16:17 o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o vê o que é diante está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Cara, Deus olha dentro de nós, Ele vê o potencial que a gente tem, Ele vê a entrega que a gente pode fazer, Ele vê o que a gente pode trazer para o Evangelho. Então tá na hora da gente sacudir a poeira, e eu queria trazer essa reflexão, nos buscar nos perdoar, principalmente nos buscar sempre trazer esse sentimento de perdão, de evolução, de coração. Muitas vezes a gente não se perdoa e a gente fica martirizando, vivendo a tristeza daqueles tempos passados. A gente precisa se perdoar, trabalhar o nosso coração e continuar evoluindo dentro da palavra de Deus. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Entre Mundos, foi o nosso 4º episódio. Que Deus abençoe, tamo junto. Lembrando, compartilha, curte, comenta, se puder, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e também, se tiver no Spotify, se puder nos seguir e trazer feedbacks, a gente sempre agradece e sempre vai agradecer. Obrigado, pessoal. Valeu, falou!